Galera, agora o bicho vai pegar de verdade. Apesar da crise econômica, política e social, o czar Nicolau II resolve no ano de 1914 adentrar a Primeira Guerra Mundial. O país não tinha estrutura, o exército era totalmente despreparado. Foram inúmeras derrotas no fronte de batalha, uma grande humilhação para o país. Internamente, a crise só se acentuava, a fome aumentava, as pessoas viviam na miséria. Como foi dito anteriormente, os bolcheviques e mencheviques reuniam-se em diretórios chamados sovietes. Ali, eles discutiam os problemas sociais, políticos e econômicos da Rússia. E dessas reuniões saiu o lema da Revolução: liberdade, paz, terra e pão. E no ano de 1917 tem início a Revolução Russa. Inicialmente, acontece em fevereiro com os mencheviques, que eram a minoria e a parte moderada da Revolução. Vai acontecer no mês de fevereiro. Eles vão conseguir inicialmente depor o czar Nicolau II e vai ficar aprisionado com sua família. Mas, quando os mencheviques chegam ao poder, qual era o lema da Revolução? Liberdade, paz, pão e terra. Os mencheviques só conseguem realizar, até por vontade própria, a questão da liberdade. Não havia mais perseguição política através da Ucrânia, mas os pobres, as pessoas, elas necessitavam de paz, pão e terra. Então, em outubro de 1917, os bolcheviques vão depor do poder os mencheviques. Os bolcheviques eram a ala mais radical. E então, as pessoas, eles conseguem atender as pessoas. O que é que o povo queria inicialmente? Queria que a Rússia saísse da guerra. E em 1917, a Rússia vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk. A Rússia, ela negocia com a Alemanha a sua saída da guerra. Em troca, ela vai ceder para a Alemanha os territórios da Lituânia, Estônia e mais outro território. Mas outras coisas também serão feitas pelos bolcheviques. A questão da terra, eles vão iniciar a divisão da terra para todos os camponeses, a chamada reforma agrária. E, consequentemente, as pessoas terão pão, porque terão terras para trabalhar. Galera, mas tem uma situação. Os bolcheviques eram totalmente radicais. Para vocês terem uma ideia, os mencheviques, quando tomam o poder, eles vão prender o Nicolau II. E quando os bolcheviques retiram os mencheviques do poder, o que eles fazem? Eles vão lá, onde está preso o czar Nicolau II, e fuzilam ele, a esposa, as 4 filhas, um filho, o médico da família, a cozinheira, a camareira e um servo pessoal. Eles fuzilam todo mundo, pessoal. Eles são totalmente radicais. Os mencheviques iriam aceitar serem tirados do poder? Não, galera. De 1918 a 1921, nós teremos uma grande guerra civil na Rússia. Os mencheviques, que foram expulsos do poder e fugiram para variados países, vão se unir
alguns países capitalistas, como a França, a Itália e Estados Unidos, e vão formar um exército chamado Exército Branco. Esse Exército Branco vai lutar contra o Exército Vermelho. O Exército Vermelho representa a revolução, os ideais revolucionários. E quem vai vencer essa batalha? O Exército Vermelho, galera, através de uma situação chamada comunismo de guerra, que foi uma tática utilizada pelos bolcheviques. E do que se tratava esse comunismo de guerra? Os bolcheviques, eles pegaram todo o alimento produzido no país e confiscaram. Esse alimento só era dividido para os seus aliados. E o que houve? Eles vão acabar conseguindo minar a força dos opositores. Sem alimentos, seus exércitos ficam sem força. E essa tática leva à vitória do Exército Vermelho. Pessoal, importante salientar que quem vai estar à frente dos mencheviques vai ser Alexander Kerensky, e quem vai estar à frente dos bolcheviques vai ser Vladimir Lenin, pessoal. Então, pessoal, após toda essa guerra civil, vai iniciar o governo de Vladimir Lenin, que vai de 1921 a 1924. Assim, na verdade, esse governo de Lenin não se inicia nesse ano, porque desde 1917, Lenin já estava à frente dos bolcheviques. Então, para alguns estudiosos, o governo dele começa em 1917 e não em 1921. O que é que Lenin vai fazer em seu governo? Ele vai implantar a NEP, que é a nova política econômica. O que é que ele vai fazer através dessa política? Ele vai estatizar toda a indústria e bancos da Rússia. Essas indústrias e bancos que eram privadas passam a ser proprietárias do Estado. Tudo é do Estado agora. Outra questão. Ele vai transformar a Rússia na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito bem consagrado esse plano dele, mas em 1924, Vladimir Lenin vai acabar doente. E dessa doença, foi até muito triste a morte dele. Ele foi acometido por vários AVCs, ficou em fase vegetativa. E quando ele morre, vai ter uma disputa sucessória entre Stalin e Trotsky. Stalin, o que é que ele pensava nessa disputa? Que a revolução deveria ser feita apenas internamente e depois partir para outros países. Trotsky não. O Trotsky, ele dizia o quê? Que a revolução deveria ser imediatamente nos demais países. E quem vai vencer essa luta de sucessão? Ele mesmo. Stalin, um dos maiores sanguinários que já houve na face da Terra. Dizem que matou até mais do que Hitler, pessoal. Mais de 20 milhões de pessoas foram mortas por ele. Mas nós veremos na próxima aula.